Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e esse é mais um dia do nosso programa de leitura bíblica de capa a capa, 365 dias para que a gente possa completar, maratonar e finalizar completamente a leitura da Bíblia. Obrigado pela sua presença hoje. Nós vamos fazer a leitura de Números 11 até número 13. Então, bora comigo nessa leitura. Números 11. O povo reclama em Taberá. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de socorro a Moisés, o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Moisés escolheu 70 ajudantes. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amarelas. Ele caía durante a noite como orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia acompanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões, cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo, cada família chorava na entrada de sua barraca. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido e disse a Deus o Senhor: Por que me tens tratado tão mal? Por que está aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo esse povo? Eu não fiz esse povo, nem dei à luz essa gente. Por que me pedes que faça como uma babaia, carregue no colo como criancinhas, para a terra que juraste dar aos teus antepassados? Onde eu poderia conseguir carne para todo esse povo? Eles vêm chorando perto de mim e dizem que querem comer carnes. Eu sozinho não posso cuidar de todo esse povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixe que eu continue sofrendo desse jeito. O Senhor Deus respondeu a Moisés: Reúna para mim 70 homens que vocês sabem que são líderes, então os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali, tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisará fazer isso sozinho. Agora diga ao povo o seguinte: purifique-se para amanhã, vocês vão comer carne. O Senhor ouviu o choro de vocês e dizendo que queriam comer carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês comerão. E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelas suas narinas e vocês fiquem com nojo, pois vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Moisés disse: Estou levando 600.000 homens e tu dizes que vais dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: Será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá o que eu disse que vai acontecer. Ou não vai acontecer. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do espírito que tinha dado a Moisés e deu 70 israelitas, líderes do povo. Quando o espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas, porém isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um deles chamava-se Eldade e outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então o rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estava profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: Por que você está preocupado com os meus direitos? Quando eu é que eu deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo esse povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés
e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. Deus manda codornas. De repente, o Senhor mandou um vento que trouxe do mar um bando de codornas. Elas caíram no acampamento e em volta, em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros, e cobriram o chão em montes de quase 1 metro de altura. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de 1.000 quilos e espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia, que matou muita gente. Por isso puseram naquele lugar o nome de Kibrot Hatavá, que quer dizer as sepulturas do desejo, pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois os israelitas foram até Hazerote e acamparam ali. Capítulo 12. O castigo de Miriam. Moisés havia casado com uma mulher etíope e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor não tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram e o Senhor desceu na coluna da nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com a metade do corpo destruído. Então Moisés orou a Deus, o Senhor, ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias, e depois será trazida de volta. Assim Miriam ficou 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Hazerote e acampou no deserto de Parã. Capítulo 13. Os espias. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que vou dar aos israelitas. Em cada tribo, escolha um homem que seja líder. No deserto de Parã, Moisés enviou os espias, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribo do povo de Israel. São esses os nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Sabate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Mical; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; e da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espiar a terra, e ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Veja se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas, tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita das uvas. Assim os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, perto da subida de Ramate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Tamai, descendentes de uma raça de gigantes chamada Anaquins. Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas que 2 homens carregaram
pendurando numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Depois de espiarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo que tinham visto e mostraram as frutas que haviam trazido da terra, e disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver essas frutas. Mas os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes, os amalequitas, moram na região sul da terra. Os heteus, hebeus, jebuseus, amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: vamos agora atacar e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espiado. E eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vivem lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak, e perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Terminamos aqui a nossa leitura de hoje. Eu vou fazer algumas ponderações. A gente vai ver que da mesma forma que existiu 10 pragas no Egito, que fizeram com que o povo saísse daquela terra, houve também 10 vezes que o próprio povo de Israel provocou a ira do Senhor. E a gente pode ver que, na verdade, essa última vez aqui agora, essa 10ª vez, foi quando eles mentiram e disseram que a terra da promessa não era uma terra boa e que o Senhor não tinha prometido aquilo que verdadeiramente era, porque havia a promessa para eles de que era uma terra que manava leite e mel. Isso basicamente é dizer que era uma terra fértil, dizer que uma terra cheia de abundância, e para validar o medo que eles tinham daqueles gigantes, daquelas pessoas que habitavam aquele lugar, porque realmente era um desafio maior do que eles poderiam suportar, no sentido de que eles precisariam de Deus, eles deveriam confiar em Deus, assim como Josué e Caleb, ou Oséias e Caleb falaram que eles iriam consumir aquele povo como um pão, não com base nas suas próprias habilidades, mas com base na promessa de Deus. Essa foi a gota d'água. Esse foi o estopim para que Deus pegasse e cancelasse a ida para a Terra Prometida com aquela geração. E ele prometeu que somente Josué e Caleb entrariam na Terra da Promessa. Assim, fazendo eles voltarem para o deserto e ficarem 40 anos. Para cada dia que eles tiveram que fazer essa travessa, basicamente, a gente vai ver que dentre o povo de Israel, tiveram muitos homens que falavam que nós também não podemos entrar por conta dos nossos filhinhos. Os nossos filhinhos são pequenos, eles vão ficar abandonados, vocês nos trouxeram aqui para nos matar e matar também os nossos filhinhos. Eles colocavam também grande parte da culpa na geração mais fraca deles ali. E é justamente essa geração mais fraca que vai entrar. Então, às vezes nós damos desculpas para as nossas situações que Deus pode mover, e essas não são desculpas verdadeiras. Elas são simplesmente desculpas para que a gente possa o quê? Se colocar numa situação que a gente não queira se movimentar. A partir do momento que o Senhor ele é poderoso para mudar qualquer situação, não existem desculpas para nós. A palavra fala que nós somos indesculpáveis dos nossos pecados. Então, que a gente possa tomar o exemplo desse povo e saber que o Senhor ele pode transformar qualquer situação. Que nós não sejamos como eles foram nesse momento, não acreditando nas promessas do Senhor, mas que a nossa firme e fiel confiança não esteja em nós mesmos, mas naquele que fez a promessa. Que Deus te abençoe, que eu possa te encontrar aqui amanhã e até logo. Tchau, tchau.